Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4, versículo 31. Aleluia. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Vê se tem alguém do teu lado que não está com a Bíblia. Compartilha com ele a leitura da palavra de Deus. Diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Diga assim: vai tremer o lugar onde você vai se reunir. Amém? Interessante que esse povo aqui de Atos é um povo poderoso, né? Eles oram e tremem o lugar onde eles estão reunidos. Oh, aleluia. E tremeram o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então nós estamos falando aqui, o texto está falando aqui, sobre o Espírito Santo manifestar em um lugar, e as pessoas se levantarem debaixo do poder do Espírito Santo para anunciar a palavra de Deus. É esse o contexto do texto, aqui de Atos dos Apóstolos. E o tema da minha palavra, se você estiver anotando, grande poder e abundante graça. Diga assim: grande poder e abundante graça. Os irmãos estão aí no tema mergulhando na graça. Pastor, estávamos lá em São Paulo, na capacitação de pastores da vinha de todas as igrejas nossas do Sudeste, e aí estava lá, eu na verdade, essa palavra que eu vou pregar aqui agora, eu estava com ela no meu coração, antes da capacitação lá de São Paulo, eu até pensei em pedir para o pastor Luiz a oportunidade, falei: pastor, eu tenho uma palavra para falar, e é essa palavra, grande poder e abundante graça. Eu ia falar com o pastor Luiz, falei: pastor, me libera, me dá uma oportunidade de eu pregar aqui para esses pastores, que eu tenho uma palavra para os pastores aqui. O Senhor tinha compartilhado essa palavra muito forte no meu coração, as semanas antes de eu ir ali para a capacitação de São Paulo. Faltou-me a ousadia de pedir, sabe? E quando falta essa ousadia de pedir, é porque o Espírito Santo não queria, então eu acredito que seja assim. Aí eu peguei e não pedi. Mas como eu não pedi, no momento ali na comunhão, o pastor Ricardo chegou e falou assim: você vai pregar lá na nossa capacitação lá dos pastores, já estava marcado lá na conferência da Vinha Rio, e eu queria que você pregasse sobre um tema, e ele falou o tema. Eu falei: mas é essa palavra que eu tenho no meu coração. Então eu pensava que era para São Paulo, mas é para o Rio o negócio. Oh, aleluia. Diga assim: grande poder e abundante graça. Pois bem, o texto está dizendo aqui que esse povo estava orando, o céu estava abrindo e o lugar estava tremendo. E o povo ficou cheio do Espírito Santo, de tal maneira que com intrepidez passaram a pregar a palavra de Deus. E o texto continua mostrando o que acontece. Olha o que diz, no versículo 32. Da multidão dos que creram, eram o coração e a alma. Interessante, a unidade que vem quando o Espírito Santo manifesta. Quando o poder do Espírito Santo toma um povo, esse povo prega a palavra com intrepidez, e há uma unidade tremenda. Olha a unidade que eles tinham: coração e alma ou seja, eles tinham o mesmo coração, espírito, e uma mesma alma, pensamento, sentimento, parecer. Oh, glória! Quando o Espírito Santo manifesta, tem unidade e tem poder, não é? E aí diz assim: e ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. 33. Com grande poder, diga, com grande poder. Eu gosto da linguagem bíblica. Você não gosta, não? A Bíblia, ela é apaixonante e apaixonada, né? Porque podia só falar assim: com poder os apóstolos pregavam. Podia falar poder já é forte. Eu podia falar: com poder os apóstolos estavam pregando o negócio. Mas eles pegaram e falaram assim: com grande poder. Só poder para nós já era forte. Agora, grande poder é forte. Nessa tarde aqui, você deve ter lanchado já, vocês estão muito quietinhos para o meu gosto. Não combina com a vinha do Rio de Janeiro. A vinha do Rio de Janeiro é fogo puro, é um povo intenso.
Já preguei aqui nessa capacitação. Eu estava numa capacitação, acho que o ano passado, lá na Serra. Quem estava lá? Grande poder e abundante graça, amém ou não? Tiveram lá na Explosão Atos, né? Os irmãos, fala para o seu irmão aí do lado, fala para ele assim, ativa-lo. Vocês conhecem essa expressão, né? Eu não sou Anatólio não, mas eu dou meus charabacantas aqui também, irmão. E eu dou um toma-lo, ativa-lo, amém? Diga grande poder. A palavra do Senhor é maravilhosa porque ela é cheia de intensidade, não é? Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Diga grande poder. Os apóstolos testemunhavam. Diga para o seu irmão do lado. E a abundante graça estava sobre todos aqueles que os ouvia. Oh, aqui está a chave, uma fonte de poder para uma obra prevalecente. Pastores e líderes que dão testemunho com grande poder. Povo que ouve essa gente sai com abundante graça. O que vira isso? Segue o texto. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto possuíam os que possuíam terras, plural, ou casas, plural, vendendo-as, plural, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, como quem diz, homens de Deus, pode ter patrocínio para pregar o evangelho nos 4 cantos do Rio de Janeiro, vai ter patrocínio para abrir igreja, construir prédios, centro de treinamento, sustentar missionários nos 4 cantos do Rio de Janeiro. E se quer receber uma palavra profética para vir ao Rio de Janeiro, aí vai ela. O Senhor chamou a Vinha Rio de Janeiro para os próximos 5 anos de hoje em diante, para treinarem missionários para o mundo. O Senhor tem trazido as nações até vocês. Pode começar a estudar inglês. Quem já está estudando está fazendo bem. Eu cheguei com os pastores aqui do Rio, da Videira Rio, da Vinha Rio. Com o pastor Ricardo eu só converso em inglês no particular agora. Nossa comunhão agora é international. Eu cheguei ali para tomar um café, e aí o pastor dele da equipe, o Eduardo, já me saudou. How are you doing, my friend? Eu falei, hallelujah. This is a international presbytery, aleluia. E vou dizer, e é de Deus. Esse negócio de você estar estudando inglês é profético, pastores. Presta atenção. Deus está levantando vocês. Deus vai dar nações. Não é só plantar igreja no Rio de Janeiro, não. Plantar igreja em todo o estado do Rio de Janeiro já está determinado e vai fluir espontaneamente. Comecem a projetar e planejar plantar igreja nos povos de África inglesa, plantar igreja nos povos de fala inglesa ao redor do mundo. E não só isso, Deus vai colocar nações na mão de vocês e vocês na mão de nações. Deus vai liberar a Vinha Rio de Janeiro para começar a plantar igrejas nas nações. Eu quero te dizer, eu sinto no meu espírito um borbulhar de Deus para vos chamar para plantar igreja entre as nações. Prepara, porque esse é um chamado de Deus para nós esses dias. O Senhor está abrindo os próximos 5 anos. Essas conferências aqui vai ter equipes missionárias de discípulos vossos que receberão fogo e voltarão para as nações e vão plantar igreja. Virão e vai vir gente de tudo que é lugar do mundo. Oh, aleluia! Oh, glória! Prepara-te, porque o Senhor está fazendo algo extraordinário. Mas é interessante. Esse povo, depois de ouvir com grande poder a palavra e estar debaixo de abundante graça, eles experimentaram algumas coisas, e uma delas não havia nenhum necessitado entre eles, não tinha desempregado, não tinha crise que afetava eles, não tinha dívida que pegava eles, não tinha nada, porque eles tinham abundante graça. A Bíblia diz que não havia nenhum necessitado entre eles. Você fala, eu preciso dessa abundante graça na minha vida. É por isso que você está aqui, para ser empoderado nessa abundante graça. E quando você obter revelação dessa abundante graça, você saberá o que é não ter nenhuma necessidade em ti e em volta de ti. Porque esse é o resultado de quem recebe grande poder e entra na abundante graça. Para quê
que Deus dá tamanha provisão? Para que Deus dá tamanha prosperidade? Para fazer de você. Tem gente que está orando aqui para ter prosperidade, para poder ter o sonho dele, para poder patrocinar o projeto dele. Isso é pouco. Seu projetinho de ter uma casa abençoada, de ter um carro abençoado, isso é pequeno, é pouco. Deus vai te dar, Ele tem prazer em te dar, mas isso é pouco. Não sonha só com isso não, pode sonhar com muito mais. Deus, vou ter uma casa maravilhosa para minha esposa, um estudo e uma condição maravilhosa para os meus filhos, e ainda vou chegar no presbitério da minha igreja e falar: pastor, pode sustentar missionário, dá 3 aí que eu vou pagar o salário deles. 3, pode mandar 3 para fora do Rio de Janeiro, para fora do Brasil. É isso que é abundante graça. Esse povo tinha tanto favor de Deus, que eles não tinham só emprego e bom salário não. Emprego e bom salário, a bênção, ela só enche a casa. Emprego e bom salário. O que essa igreja tinha era a bênção que transbordava da sua casa e enchia a casa de Deus e enchiam as nações, porque eles chegavam com as suas propriedades e bens vendidas e colocavam aos pés dos apóstolos. Quer dizer, eu tenho uma aliança com os pés formosos. Formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Esses homens de Deus aqui são homens do evangelho, são homens do reino. A vida deles é pregar o evangelho, a vida deles é plantar igrejas, e eu estou com eles. Aqui está o recurso patrocinando a pregação do evangelho. Era isso que os irmãos estavam fazendo. Diga: grande poder e abundante graça. Então, versículo 35, depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade, de modo que então não tinha necessidade na família de ninguém, não tinha necessidade na obra. Pastor, eu tenho vivido num contexto de igreja, num contexto de família, que tem necessidade na casa e tem necessidade na obra, muita necessidade. É porque está faltando grande poder e está faltando abundante graça, e nós temos que ser humildes de reconhecer isso. E quando nós somos humildes de reconhecer isso diante do Senhor, fala: Senhor, está faltando, o que eu preciso? Eu quero ter entendimento, então eu quero ter luz para experimentar então desse grande poder, dessa abundante graça. Vou lá na conferência, vou ouvir a palavra, vou anotar, vou ouvir de novo, vou orar e vou confiar. E vou apertar o botão vermelho. Tem um botão vermelho que você aperta, que algo extraordinário começa a acontecer ao seu redor. A abundante graça transborda na sua casa e na vida da igreja. Se na vida da igreja tem havido muita necessidade, é porque está faltando grande poder e abundante graça. Se na sua casa tem havido grande necessidade, é porque está faltando grande poder e abundante graça. Não estou dizendo que não haja tribulação. A tribulação pode existir. José pode estar sendo vendido para o Egito, mas vai ser comprado pelo Potifar. José pode ter sido cantado pela mulher de Potifar, injustamente julgado e parado na prisão. Mas lá na prisão ele tem o favor do carcereiro e ainda vai cair na frente do rei e vai remover o trono do rei e vai governar sobre o Egito. Ou seja, o favor de Deus faz você transbordar. Diga amém. Mergulhar na graça nos fala disso. E eu quero avançar aqui dizendo o texto, no versículo 36, 37. A Bíblia é tão didática, ela é tão fascinante. Eu não sei se você é fascinado com a palavra de Deus. Eu sou apaixonado na palavra de Deus. Ela é a minha meditação o dia inteiro. Literalmente eu fico meditando na palavra de Deus e esse é o meu prazer. Interessante, depois de ministrar um princípio, o texto aqui, sabe o que eles fazem? Eles colocam 2 exemplos. O autor do texto, Lucas, depois de ministrar o princípio, em forma de contar a história, ele está dando 2 princípios: grande poder e abundante graça, e explicando o que esses princípios fazem. Aí dentro desses princípios, grande poder e abundante graça, tem unidade aqui, eu já falei para vocês. Tem comprometimento com a pregação do evangelho, eu já mencionei para vocês. Tem generosidade radical, eu já mencionei para vocês. E depois de mostrar os 2 princípios, aí talvez alguém ainda ficou vagando, ficou sem entender o que ele queria dizer. Aí ele conta 2 exemplos. Aí agora entra no versículo 36, contando um exemplo de Barnabé, não é? José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, ou filho de encorajamento. Quem deu o nome dele de Barnabé? Quem deu? Quem deu o nome de José? Quem deu o apelido para ele de Barnabé? Quem? Está aí o texto. Os apóstolos. Quais apóstolos? Aqueles sob os quais pés os discípulos colocavam suas ofertas, certo? Então, está dizendo que José, a quem os apóstolos deu um apelido, Barnabé, que significa filho de consolação,
ou encorajador. Encorajador. Sabe de uma coisa? O pastor Felipe é o líder de jovens da nossa igreja local lá em Porto Alegre, região metropolitana. E ele pregou para nós um dia lá, eu fui tão edificado. E ele pregando sobre oferta, ele falou assim: sabe, irmãos, tem oferta que encoraja a igreja e encoraja os pastores. Tem irmãos que com as suas ofertas, porque os pastores vivem a encorajar a igreja inteira. O trabalho de pastor é encorajar. O pastor está sempre motivando os irmãos. O irmão está no aperto, o pastor está orando com ele, encorajando. O irmão está na tribulação, o pastor está lá pregando, orando, visitando. A vida de pastor é encorajar os irmãos. Mas você sabe que tem irmãos que eles fazem a volta. Eles trazem a colheita, sabe como? Vou encorajar o pastor também, vou encorajar a igreja também, vou encorajar a minha equipe de pastores também, e fazer como Barnabé. Como é que Barnabé recebeu o título dos apóstolos de encorajador? Quando ele trouxe oferta generosa radical. Diga, generosidade radical. A oferta que Barnabé trouxe é a oferta da generosidade radical. Ele era um cara tão generoso que os apóstolos apelidaram. Ele fez: esse cara aqui é o encorajador dos apóstolos. Uau! Se é alguém que é encorajador de apóstolo, não é pouca coisa não, meu amigo. O Barnabé era encorajador de apóstolo. Encorajava os apóstolos de Jerusalém. Encorajava os apóstolos que ressuscitavam mortos. Encorajava. Por quê? Porque eles entenderam que a minha oferta, a minha contribuição, ela pode ser encorajamento. Ela pode ser eu e a minha casa dizendo: pastor, nós estamos contigo nessa obra. Pastor, nós vamos ganhar esse estado para Deus. Pastor, nós vamos continuar treinando os santos. Pastor, nós vamos continuar pregando o evangelho. Nós não vamos parar. Pastor, esses são os filhos do encorajamento. Barnabé. Essa palavra aqui é do pastor Felipe, meu discípulo, que pregou para nós lá e me ensinou muito. Oh, glória. E tudo é de Cristo e tudo é vosso. Eu estou aqui compartilhando contigo o exemplo de Barnabé. É a corporificação do princípio. A Bíblia é muito didática. Ela falou o princípio, agora ela está te dando um exemplo exato. O que significava ser uma família com grande graça e abundante poder? Com grande poder e abundante graça. Significava não ter necessidade e suprir necessidades ao redor. Como era isso de forma mais pessoal? Deixa eu te contar a história do José. Tem um cara chamado José, foi apelidado pelos apóstolos de Barnabé. Pois bem, aí o texto continua dizendo: ele tendo então terras, como tivesse um campo, 37, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Aí parou com esse exemplo? Não. Esse foi um exemplo positivo, puro, santo, fiel, verdadeiro. Aí, o texto bíblico continua, os irmãos sabem, não foram os apóstolos que colocaram capítulos nem versículos na Bíblia. Alguns que colocaram fizeram um bom trabalho, mas nem tudo é perfeito, né? E esse trabalho dos capítulos, em alguns contextos, não é tão bom. Esse é um momento desse. Por quê? Porque o capítulo 5 começa e é uma continuação, na verdade, do capítulo 4. Se eu fosse colocar os capítulos aqui, humildemente falando, eu continuaria aqui o capítulo 4, porque a sequência da história continua. Mas, não vamos discutir essa questão, o ponto central é: Ananias e Safira agora é o outro exemplo do mesmo princípio apresentado anteriormente. Olha como a Bíblia é didática. Ela mencionou um princípio geral, cheio de conteúdo e de fontes de poder para nós, e talvez alguém ainda ficou vagando, voando. O que os apóstolos estão querendo dizer? O que a Bíblia está querendo dizer? Deixa eu te dar um exemplo. Aí deu o exemplo de Barnabé, apelidado encorajador, filho de encorajamento, e agora dá um exemplo de Ananias e Safira, que é alguém que também está trazendo oferta. E aí diz o texto: entretanto, um homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, vendeu uma propriedade. O mover aqui era vender propriedade e ofertar, hein? Nós vivemos uma geração ainda que algumas de nossa igreja têm dificuldade de dar dízimo. Tem famílias nossas que têm dificuldade de dar 10% do que ganha. Aqui, a dificuldade era de vender propriedade para ofertar. Porque o mover aqui era vender propriedade e ofertar aos pés dos apóstolos. Esse era o mover. Então a dificuldade, o conflito da igreja do apóstolo Pedro, do apóstolo João era esse. O conflito lá da minha igreja, lá no Rio Grande do Sul, é o povo aprender a dar dízimo, a dar 10% ainda. Pelo menos era, né? Nos últimos 2 meses está acontecendo algumas coisas extraordinárias lá, e eu creio que o Senhor quer repartir com você aqui também. Porque o Senhor quer nos ensinar
a darmos oferta, a termos generosidade radical. Diga assim, generosidade radical. Generosidade radical é diretamente ligado ao entendimento do Evangelho de Deus, diretamente ligado ao poder de Deus. E aí, Lucas, depois de mostrar o exemplo de Barnabé, mostra o exemplo de Ananias e Safira, e está dizendo que ele vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, fez um esquema aqui, reteve parte do preço, e levou o restante e depositou aos pés dos apóstolos. Então, disse Pedro a Ananias, por que o Satanás encheu o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo, conservando parte do valor do campo contigo. Conservando, porventura não seria teu? E vendido, não teria em teu poder? Como, pois, assentou no teu coração esse desígnio? Não mentisse ao homem, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Depois o texto conta que aconteceu o mesmo com Safira. Diga assim, nessa tarde. Diga forte, diga nessa tarde. O poder do Espírito que habita em mim e a palavra que flui neste lugar ativam-me o coração, empodera-me o espírito, renova-me a mente e me levanta para viver debaixo de grande poder e fluindo em abundante graça, em nome de Jesus, amém. Espírito Santo de Deus, que a sua palavra entra como uma espada afiada, penetrando mais profundos corações dos meus irmãos nesta tarde. Ó Deus, que a tua espada que sai da tua boca possa quebrar conceitos e preconceitos, e ó Deus, penetrar e separar o santo do profano em nome de Jesus, amém? Irmãos, o fato é, aqui está a palavra do Senhor diante de nós, e eu tenho só 3 tópicos para dizer para você. E o primeiro é, na verdade, o Evangelho ativa grande poder. Sabe que há fontes de poder no reino dos céus, há muitas fontes de poder no reino dos céus. Então, por exemplo, tem uma fonte de poder mais conhecida, mais comumente conhecida em igrejas como as nossas, é o poder do Espírito Santo, é o dínamos. É o dunamis. Então essa é uma fonte de poder. Igrejas como as nossas conhecem bastante essa fonte de poder, ou pelo menos conhecem razoavelmente. Essa é uma fonte de poder. Eu era novo convertido, eu me lembro de um grupo de irmãos que faziam vigílias para buscar poder. Senhor, manda poder, Senhor, manda poder. Tem alguém que conhece essa aí ou não? É meio nacional esse negócio, né? Poder, 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 poder. Tinha uns irmãos. Eu lembro dele falar isso, tinha um irmãozinho novo convertido, falava, Deus, eu quero mais poder, 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 Deus me dá poder, Deus manda poder. Eu ficava olhando, eu falei, eu também quero poder, Jesus. Oh Deus, eu quero poder. E é muito bom buscar poder. E o poder, muitas vezes, a gente entende, nós às vezes somos tradicional ao entender poder. Nós pensamos que poder tem a ver só com o poder do Espírito Santo. Pensamos que poder só tem a ver com falar em línguas. Pensamos que poder só tem a ver com cair, tremer, chorar, sentir o fogo aqui. Sim, esta é uma das fontes de poder. É o poder do Espírito. Esta igreja aqui está revestida do poder do Espírito Santo. A leitura bíblica começa falando disso. Esse povo aqui está cheio do Espírito Santo, está fazendo tremer o lugar onde estão reunidos. E não somente isso, eles estão se levantando debaixo do poder do Espírito Santo e pregando com intrepidez a palavra de Deus. Então o poder do Espírito Santo é uma fonte de poder que deve ser guardada, deve ser cultivada entre nós. É uma das fontes de poder. Mas eu vou dizer que existe uma fonte de poder superior ao poder do Espírito Santo, e eu amo o poder do Espírito Santo, e eu dependo do poder do Espírito Santo, e eu creio no poder do Espírito Santo. Só que existe uma fonte de poder superior ao poder do Espírito, é o poder do Evangelho de Deus. Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo diz no versículo 1 e 3, ele diz, eu sou Paulo, servo de Cristo Jesus, servo de Deus, a palavra servo é doulos, eu sou Paulo, doulos de Deus, separado para o Evangelho. Diga, separado para o Evangelho. E ele fala, separado para o Evangelho de Deus.
Aí no versículo 9 diz: o meu Deus a quem eu sirvo em meu espírito pelo evangelho do seu Filho. Paulo diz que serve a Deus pelo evangelho do Filho. É assim que os apóstolos serviam a Deus, por meio do evangelho do Filho. Tem muita gente que quer servir a Deus de outra maneira que não pelo evangelho do Filho. Querem servir a Deus de outra maneira que não pelo evangelho do Filho. Só tem uma maneira produtiva, abundante de servir a Deus, pelo evangelho do Filho no Espírito. E o próprio Paulo fala no versículo 16, assim, ele diz: pois não me envergonho do evangelho de Deus. Pois não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Digo, o evangelho é o poder de Deus. A maior fonte de poder do universo não está no Pentágono da América, não estão nas ogivas nucleares de Moscou. A maior fonte de poder da Terra não está na educação formal da Finlândia, não está, a maior fonte de poder não está em um sistema político ou mesmo religioso. O máximo que um sistema político, religioso e educacional pode dar ao homem é trocar as suas roupas velhas e colocar uma roupa nova. Mas o evangelho de Deus, e só o evangelho de Deus, tem o poder de dar um homem novo para as roupas velhas, tem o poder de dar um coração novo para o coração rebelde, tem o poder de dar um espírito novo para o espírito rebelde e desobediente. Só o evangelho de Deus tem o poder de fazer um pecador, inimigo de Deus, em um santo, justo, filho amado de Deus. Este é o evangelho de Deus, evangelho qual os apóstolos diziam: eu não tenho vergonha de viver e de pregar o evangelho. Antes, tudo faço por causa do evangelho. Se você está aplaudindo o evangelho, aplaude forte, se não de pé. O evangelho de Deus, só o evangelho de Deus, só o evangelho de Deus, só o evangelho de Deus. A esperança do Rio de Janeiro e das cidades do Rio de Janeiro é o evangelho de Deus. A esperança das famílias da sua cidade é o evangelho de Deus. A esperança do Brasil é o evangelho de Deus, o evangelho da cruz de Cristo. Eis aí diante de vós a maior fonte de poder do universo. Os apóstolos diziam: eu não me envergonho do evangelho. Por quê, Paulo? Isso aqui é poder de Deus, gente. Isso aqui é fonte de poder. Fonte de poder para salvar. Se tem uma coisa que os filhos dos homens precisam é de salvação. Aí você fala: não, pastor, eu já fui salvo. Foi nada. Foi salvo da morte eterna. E o teu casamento fraco? Não foi salvo ainda. E as tuas provisões escassas? Não foi salvo ainda. E a tua história inconstante? Não foi salvo ainda. Eu estou falando de salvação eterna, amém. Nosso nome está escrito no livro da vida, amém. Mas o Deus que pode e quer salvar, Ele salva-nos da morte eterna, bem como salva-nos da dívida, do casamento fracassado, da célula estéril, do cristianismo raso. O evangelho é poder para salvar de tudo que precisa de salvação. Se tem uma coisa que os filhos dos homens precisam é de salvação. Se tem uma coisa que a terra precisa é de salvação. E o evangelho é poder de Deus para salvar. O evangelho. Pastor, grande poder é isso. Grande poder é o que os apóstolos pregavam. Os apóstolos pregavam com grande poder. O que era esse grande poder? O evangelho de Deus. Era isso. Esse era o grande poder. Sabe? Há muitas fontes de poder. No reino, o poder do Espírito é uma fonte de poder. Todos os dons do Espírito são fontes de poder. Profecias são fonte de poder. A gente gosta de profecia, fala a verdade. A gente gosta de uma profecia. É tão bom receber uma profecia. É tão bom aquela profecia que o irmão chega e vem orar com você e fala tudo que você estava falando no quarto, só você e Deus. Ele vem e fala e ora com você e você só chora e fala: Deus está me ouvindo. É uma fonte de poder, uma profecia, ou não é? Pois eu quero te falar uma fonte de poder superior a profecias: o evangelho de Deus. É superior às profecias. Os dons do Espírito Santo: curar enfermos, expulsar demônios, levantar paralítico, maravilhoso. Tem algo mais poderoso que isso: o evangelho de Deus.
O Evangelho de Deus. Tem muitas fontes de poder no reino. Por exemplo, as promessas de Deus ao seu povo no Velho Testamento. É uma fonte de poder. Israel conseguiu abrir o Mar Vermelho. Por quê? Porque tinha uma promessa, o povo da promessa. Os judeus, como diz lá em Romanos, deles pertencem as alianças e as promessas. As promessas são para eles. Nós entramos na segunda chamada. Mas as promessas foram diretas para eles. Todas as promessas da velha aliança foram diretamente para eles. Mas em Cristo Jesus nós nos tornamos participantes de toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Aleluia. Mas as promessas são para Abraão. Você quer ver um povo abençoado na terra? Em todas as áreas. Todas as áreas. Sabe o povo mais próspero do mundo? Você quer saber quem é o povo rico do Rio de Janeiro? Pesquisa, você vai descobrir. Quer saber quem são o povo rico de Nova York, de São Paulo, de Porto Alegre? Quer saber quem é um povo rico, mas rico de verdade, mas rico para valer. E o povo que lidera na tecnologia, lidera no conhecimento, lidera em tudo. Os judeus sempre lideraram em tudo. Sabe quando eles perderam os postos? Quando os cristãos do Novo Testamento se levantaram. Aí eles perderam o posto. Hoje, você vai achar cristão como o povo mais rico no mundo, em todo lugar. Cristão genuíno, sério. Qual que é a nação mais rica do mundo? É os Estados Unidos, você sabe disso, né? Você sabe o que é os Estados Unidos da América? É um país evangélico. Evangélico. Todo presidente americano é evangélico, sabia disso? Você fala até o Barack Obama, até ele. Aquele lá tem evangélico para todo gosto. Tem os radicais, aí você fala até o Donald Trump, até ele. Tem para todo gosto. Aí a diversidade é grande. Mas sério, é um país que nasceu debaixo. Sabe quem plantou? Quem estabeleceu os Estados Unidos da América? Foram os cristãos evangélicos, puritanos, fugindo da Inglaterra por causa de perseguição religiosa. Eles fugiram para a América do Norte e lá fundaram um país. Eles falaram, vamos fazer um país com base nos princípios da palavra de Deus. Se tornou o povo mais bem sucedido em todas as coisas, no dinheiro, nos negócios, liderança. É humilhante as Olimpíadas, é ou não é, com eles? Fala a verdade. Fala a verdade. O segundo lugar fica 2 vezes, 3 vezes atrás, sempre. E não é só nas Olimpíadas não, nos negócios, de qualquer negócio. Qualquer negócio, fala, fica igual. Qualquer negócio, de qualquer nação, fica igual às Olimpíadas. O segundo colocado fica uns 2 ou 3 vezes mais longe atrás. Por quê? O povo... Basicamente, a cultura e a mentalidade americana é formada pelo Evangelho. Você fala, é um país que é a Nova Jerusalém. Não, está cheio de desvio, está cheio de confusão. Mas eu quero te falar do que o Evangelho faz. Os judeus, eu estou te falando de fontes de poder. Diga, fontes de poder. Os judeus tinham as promessas. Tem crente que vive só em cima de promessa. Crente aqui me ouvindo, ó. Ele só vive em cima de promessa. Não, eu tenho que ter uma promessa. Meu Deus, o Senhor tem uma promessa. Aí pega as promessas da palavra e ora. E sabe, as coisas fluem, porque as promessas são uma fonte de poder. E eles oram as promessas. Outros só oram as profecias. Eu fui na casa de um amigo meu, e no quarto dele ele me mostrou um monte de folha impressa com palavras proféticas que ele já recebeu. Isso aqui foi uma profecia que eu recebi na conferência tal. Essa aqui foi na conferência de 2005. Aqui a profecia. Eu vi um monte de profecia que ele recebeu. Eu achei muito jóia a ideia. Eu nunca faria isso, mas eu respeito. Eu nunca faria porque se eu fosse colar alguma coisa na parede do meu quarto, e eu vou fazê-lo, eu ia colar o Evangelho de Deus. Eu ia colocar uma cruz vazia, cercada de uma videira assim, cheia de vida. Eu iria colocar assim a foto do túmulo assim vazio e uma luz brilhando assim, a glória de Deus brilhando aquilo. Eu ia colocar algo parecido porque o Evangelho é o poder de Deus. Mas tem gente que fonte de poder para alguns crentes, poder da fé dele. Ele é ativado na fé quando ele tem uma profecia. Mas outros não, eles são ativados quando tem uma promessa. Então ele pega uma promessa, está escrito por todo lado. Onde eu colocar as minhas mãos, bendito será. Bendito serei ao entrar, bendito serei ao sair. Amém, é uma fonte de poder. As promessas. Eu sou filho de Abraão. Amém. É uma fonte de poder. Promessas. E você deve usar todas as fontes de poder que estão ao seu alcance. Eu só quero te mostrar que existe uma fonte de poder superior, que a Bíblia chama de grande poder. As outras são poderes. Mas o Evangelho de Deus
é o grande poder. Os apóstolos pregavam para aquela gente o grande poder. Pregavam com grande poder. O que eles pregavam? O evangelho de Deus, Cristo crucificado, loucura para uns, escândalos para outros, poder de Deus para todo aquele que crê, Cristo ressurreto para a justificação de todo aquele que crê. O que eles pregavam? Eles pregavam que aquele que de antemão os conheceu, Romanos capítulo 8, 28, aqueles que de antemão conheceu, também os destinou para serem conformes à imagem do seu Filho, e os que destinou, também os aperfeiçoou, os justificou, os glorificou, de modo que ele se torna o primogênito entre muitos irmãos. E Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que são chamados segundo o seu evangelho, segundo o seu propósito. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. O que é isso? O evangelho é uma fonte de poder. Imagina alguém orando o evangelho. Alguém orando o salmo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Já encoraja a fé. Encoraja ou não encoraja? Encoraja. É bênção. Alguém orando os mandamentos. Senhor, eu estou na tentação ali com a mulher alheia, mas está escrito: não adulterarás. Eu vou aqui na fé, aqui não vou adulterar, porque esse troço não pega bem. O Senhor não gosta. Tem uma fonte de poder aí. Agora imagina alguém orando o evangelho. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. A cruz promete isso. Teu amor não muda. O choro dura uma noite, a alegria vem pela... Sabe, tu és o mesmo para sempre. Tu me amas ontem, me ama hoje, me ama para sempre. E é muito. Esse amor é profundo como a cruz é profunda. É alto como a cruz é alta. É largo como o amor de Deus é largo. Ele é o mesmo. O seu amor nunca muda por mim. A maior prova disso é a obra da cruz. O irmão falou assim para mim esses dias. A gente estava brincando, compartilhando as tribulações e angústias. E ele falou para mim assim: rapaz, estou aqui nesse favor de Deus, eu estou confiando nesse favor. Agora, se esse favor não der certo, eu tenho que arrumar um lote para eu capinar e viver de outra coisa. Ele estava brincando naturalmente. Eu falei: irmão, para esse favor não funcionar, alguém tem que anular a cruz. A cruz que dividiu a história da humanidade, a cruz que dividiu a sua história. Alguém tem que conseguir deletar, Ctrl X, Ctrl V. Alguém tem que conseguir entrar no sistema do mundo e deletar a cruz que dividiu a história da humanidade. Nem homem, nem mulher, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem coisas criadas e que hão de ser criadas. Nada pode anular o amor de Deus que está na cruz de Cristo. Esse é o evangelho de Deus. Esta é uma das maiores fontes de poder para a fé. Profecia ativa a fé, é bom. Promessa também alimenta a fé, é bom. Mas evangelho é proteína, meu amigo. Profecia é vitamininha. Evangelho é proteína no negócio. Evangelho é proteína na veia, proteína de Deus, aleluia! Com grande poder. Profecia é poder. O evangelho de Deus é grande poder. Promessa é poder. O evangelho de Deus é grande poder. Pastor, mas como que eu lido com o evangelho? Como que eu aplico o evangelho na minha vida? Como eu acesso essa fonte de poder na minha vida prática, no dia a dia? Os apóstolos dizem, ora, capítulo 10 de Romanos, versículo 17, ora, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. O que é a palavra de Cristo? O evangelho de Deus. Isto é, a fé de Deus, a fé que vence o mundo, a fé de Cristo, a fé da cruz, é a fé que brota do evangelho. Ora, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir o evangelho. Ouvir o quê? A palavra de Cristo. O que é a palavra de Cristo? Não me envergonhe do evangelho de Deus.
Oh, irmão, nós precisamos aprender a cantar mais o Evangelho, orar mais o Evangelho, raciocinar na perspectiva do Evangelho, pensar em termos do Evangelho, viver em torno do Evangelho. Você tem que ser um prisioneiro. Eu sou prisioneiro de Cristo. Eu lhe explico como é que eu sou prisioneiro de Cristo. Tudo na minha vida que acontece, bom ou ruim, eu coloco dentro do sistema do raciocínio de Cristo. Tudo. Eu já contei alguns testemunhos aqui para os irmãos. Quando... Vamos contar de novo, não tem problema não, porque o negócio é fonte de poder. Foi assaltado lá em Porto Alegre. Um carro novo que eu tinha, eu já ofertei para a igreja, já foi para o altar. O negócio aqui é forte, porque a abundante graça também é forte. O grande poder é forte, mas a abundante graça também é forte. 2 semanas atrás ganhei um carro de novo. E já estou querendo ofertar ele de novo. É assim que está fluindo. E vai, flui, que eu sou rio, eu não sou lagoa, eu sou rio. Então eu recebo muita água e eu distribuo muita água. E não para, graças a Deus a fonte é inesgotável, aleluia. Da onde vem a água não seca. Oh, aleluia. Mas esse carro que Deus tinha me dado, eu tinha orado 1 ano por ele, tentando roubar 2 vezes a mão armada. E uma das vezes, os irmãos já conhecem a história? O ladrão se rendeu, eu, minha família inteira, revólver na cabeça, na beira da BR lá, na cidade vizinha. Eu estava visitando as ovelhas, consolidando, discipulando. E aí o bandido pegou a gente lá, estourou o pneu, enfim, rendeu. Sei que acabou ali. O cara rendeu a gente, os irmãos conhecem a história e tal. O meu filho mais velho bateu a mão ajoelhado na beira da estrada orando, falando: Deus, o Senhor disse na tua palavra que o Senhor nos guarda, agora eu quero ver. Falei: Jesus, ouve esses negócios. Esse clamor desses radicais kids é poderoso, irmão. E tal, e oraram e tal. Até o ladrão quebrantou, falou: ô gurizinho, fica tranquilo, ô pastor, o seu carro o senhor vai achar daqui 2 dias. Eu falei: não pelo que você está falando, mas eu creio que Deus vai fazer voltar. Acabou, estou chegando em casa sem carro, vamos dormir, aquele sensação ruim, porque o diabo, além de roubar o carro, rouba a paz, né? Aí a família ficou angustiada, e aí um deles me perguntou, o outro, falou: pai, mas a gente orou, e o cara ainda levou o carro, como é que é isso? Você acha que eu não estava pensando nisso também? Claro que estava, ele só verbalizou que todos estavam pensando. Mas naquela hora eu tenho que ser crente, eu tenho que crer no Evangelho, e como eu sou prisioneiro de Cristo, eu raciocino tudo na ótica do Evangelho. Então eu falei: meu filho, é o seguinte, eu não sei como, eu não sei por onde, mas esse negócio vai virar uma bênção para a igreja ainda. Esse assalto, Deus vai fazer virar uma bênção para nós e para a igreja ainda. Fica em paz que você vai ver Deus fazer. Porque como tu disseste, nós oramos, não oramos? E aí? Eu falei: nossas orações são recolhidas em taças diante do trono de Deus. Já está lá. Deus só manda na hora certa, porque Ele espera encher tudo, porque Ele gosta de bênção de taça cheia, não gosta de bênção de taça pela metade. Aí está o segredo, que às vezes você pensa: eu estou orando e não aconteceu ainda, porque Deus não gosta de dar graça, Deus gosta de abundante graça. Taça pela metade é graça. Se Deus respondesse na hora que você começasse a orar, era pouco, Ele espera encher. Pastor, eu sou daqueles que eu começo a orar, às vezes já começa a virar, porque já estava orando antes, já estava transbordando, o negócio já vem e vira tudo, aleluia. Mas sabe de uma coisa? Aí eu falei: meu filho, nós oramos, passou 5 dias, irmãos, o carro voltou. Você precisa ver a cara desses meninos, lá a gente chama guri, com o carro entrando de volta, intacto. Eles olhavam para mim: meu pai é poderoso. Eu falei: Deus é poderoso. O Evangelho é tudo. E aí o que virou? Olha aqui o testemunho aqui. Não foi bênção ou não foi esse assalto? Fala para mim. E a minha confissão de fé do Evangelho naquela hora foi a certa ou foi a errada? Eu peguei e falei: eu não consigo acreditar que eu vou perder o carro que eu nem terminei de pagar ainda. Eu não preciso acreditar que depois de orar 1 ano, eu vou perder o carro que eu orei por Deus me deu 1 ano. Eu não consigo acreditar que o diabo vai triunfar feliz, o servo de Deus vai ficar chorando aqui triste. Eu não consigo acreditar que eu sou odiado por Deus e abandonado por Deus, porque Deus me ama, eu sei disso. Eu sei que Ele, como eu sou o amadinho dEle, o amado dEle, Ele vai fazer que tudo vira para o meu favor. Você quer ver? Está aqui o aroma da fé. Não teria esse aroma se não houvesse a situação trágica. O aroma da fé, da fidelidade. Teve outros aromas mais poderosos ainda, que eu não vou nem entrar em contato em detalhes para você, do momento que nós estávamos vivendo como igreja e tudo mais, e o aroma saiu. Das pessoas verem, porque eu não anunciei, eu não gosto de falar as coisas quando está ruim. Eu não sou mensageiro de más notícias.
Quando está tudo ruim, ninguém fica sabendo de nada. Eu só abro a boca quando vira evangelho. Boa notícia. Enquanto está ruim, eu falo só com Deus. Eu falo, Deus, o Senhor vai fazer algo, eu confio em Ti, e eu sei que o Senhor vai fazer tudo virar ao seu favor. E aí o que aconteceu? Quando o povo descobriu, alguns irmãos, discípulos, que nós estávamos sem o carro, que tinha sido roubado, e fazendo tudo igual, maturidade, CTL, visita, consolidação, célula, cara boa, eu, a mulher e os filhos, cara boa. Eles falam, esse pastor meu não ama carro. O que ele ama? O evangelho de Deus. Esse povo não tem medo nem da bala, nem do assalto, não. O que eles amam? Eles temem o evangelho de Deus. Por quê? Eu sou prisioneiro de Cristo. Todas as coisas da minha cabeça giram em torno desse raciocínio. Qual raciocínio? É um paradigma na minha mente. Deus faz tudo virar bênção para mim. E como eu creio assim, confesso assim, e é assim que eu ouço o evangelho me dizer, é assim que eu fico. Sonho, visão, profecia. E que tem de irmão que apavora com profecia e visão. O povo já viu tudo de mim, já, gente. Aí, quando Deus vai fazer algo novo, o capeta começa a mandar os sonhos. Eu vou falar com os irmãos. A maior parte do sonho é do diabo. 90% do sonho é do inferno, é do diabo. Estou te falando, põe a escritura para provar para você ver. Ah, mas Deus fala por meio de sonho. Falou com José lá no Egito, falou com o ímpio. A maioria era ímpio que ouvia Deus através do sonho. Já reparou? Ímpio. Você é ímpio, irmão? Você tem o Espírito de Deus na sua vida? Mas tudo bem, mas o José lá, o pai de Jesus, era o mais. Que a Maria já era cheia da graça, o anjo apareceu e falou audível. O José teve que sonhar e tal. Mas Deus fala através do sonho. Eu creio que é muito pouco. A maior parte do sonho é do diabo. A maior parte do sonho é confusão. E aí o povo vem com o sonho para o meu lado. E eu sonhei com o seu menino morrendo. Vocês estão viajando agora? Estamos. Pois é, vigia. E sonhei que o senhor caía, pastor. Pastor caía, pastor vai cair, pastor vai cair. Caiu o pecado, caiu com a mulher adulta, caiu não sei o quê. Ó, pastora, vigia que o pastor caía no sonho. Aí, minha esposa vinha, eu falei, põe o evangelho nesse negócio. Põe a peneira do evangelho. Se o evangelho garante isso, não, então estou fora. Minha esposa às vezes fala assim para mim, amor, eu tive um sonho do diabo. Eu falei, então nem me conta, só ora. Eu não quero saber sonho do diabo, meu Deus do céu. Eu quero saber os sonhos de Deus. Sonho do diabo você só amarra, quebra e anula. Você vai passar, mas às vezes Deus mostra para a gente desarticular. Amém, então só desarticula, não publica. Mas que tem de crente que gosta de publicar a mazela, você já viu? Tem um irmãozinho lá, líder de célula, bateu o carro, irmão, quebrou tudo, perca total, tirou foto e pôs em todos os grupos da igreja, todos. Eu fico indignado, eu falo, para que essa miséria? Para que ficar contando o que o diabo está fazendo? Para quê? Aí sabe o que aconteceu? Eu já entro com a palavra profética, mas Deus vai fazer isso aí virar bênção na sua vida, irmão, e pá, já prega o evangelho, tu fazes que tudo coopera para o nosso bem, e põe o madeiro nessa água amarga, que ela vira água doce, e põe o evangelho, e pá. Sabe o que aconteceu? 2 semanas, o carro novo foi restituído, o cara recebeu o seguro, não sei das quantas, que ele nem esperava, ele queria vender aquele carro velho, recebeu o seguro novo, e comprou um carro novo, carro zero, agora estava com um carro novo, ele é a esposa, pergunta se ele tirou foto e publicou em todos os grupos, pergunta, estou te falando, não publica. Eu parei, ele na hora, falei, não vai publicar, não, eu vou tirar foto aqui, ó. Fica você e ela do lado, deixa eu tirar foto. Carro novo. Tem vergonha de contar as boas novas, e aí fica feliz de contar as pragas do diabo na vida dele. As aparentes vitórias do diabo. Tem gente que é parceiro das más notícias, é o contrário do evangelho. Eu sou o contrário disso. Por quê? Porque eu tenho um paradigma dentro de mim. Eu vivo em torno do evangelho. Por quê? Essa é a maior fonte de poder. Grande poder. Diga grande poder. Os irmãos conhecem a palavra de Deus, o Pentateuco, as águas de Mara. O povo de Deus está saindo do Egito, chega no deserto, morrendo de sede, encontra um riacho, encontra um lago. Já caem de boca, mergulhando, água, sai tudo vomitando que as águas serão amargas. E eles ficaram angustiados, Deus, nós desse deserto, a água está aqui, mas a água é amarga. Moisés vai orar, Deus fala para Moisés o evangelho de Deus. Deus fala, Moisés, pega um madeiro, pega um pedaço de madeira e joga nessa água amarga. Eu creio que eles estavam lá recortando um pedaço da madeira, ó. Jogou um pedaço de madeira na água amarga. O que aconteceu com a água amarga? Ficou doce, palatável. Sabe qual é o problema? As áreas da sua vida que estão água amarga, é porque você não pôs o madeiro lá.
Na hora que você pôr o madeiro lá, fica doce. Sabe o que é colocar o madeiro? É colocar a cruz. Sabe o que é colocar a cruz? A cruz não é um símbolo. A cruz é uma palavra. A cruz é uma verdade. A cruz é uma fonte de poder. A cruz é o evangelho de Deus. Como é que você coloca o evangelho de Deus na água amarga? O casamento está ruim, está chato, está tedioso. Os filhos estão fracassados, naufragando. Eu não acredito no que está acontecendo com os meus filhos. Eu reorganizo no mundo espiritual essa situação, porque o evangelho não me dá filhos para perdição, mas o evangelho me dá filhos para glória, filhos discípulos, filhos cheios do Espírito. É isso que Deus faz. E até mesmo essa cilada do diabo na vida do meu filho e da minha filha, Deus vai pegar e vai virar em volta de conversão e restauração, e vai virar um avivamento, porque o evangelho diz que Deus, que não poupou coisa alguma, não poupou seu próprio filho, como pois me poupará o socorro do meu próprio filho? Como me poupará uma promoção no emprego, um salário dobrado, um recurso abundante? Aquele que não faz economia comigo, aquele que não poupou seu próprio filho, ele não economiza comigo. Deus não faz economia comigo, ele faz economia com o ímpio. Com o ímpio ele faz pichincha. Comigo Deus é regalado, é abundante, é extravagante, porque Ele não poupou seu próprio Filho, o maior tesouro do céu. Ele deu por mim, como pois não me dará graciosamente com Ele todas as coisas? O que eu estou fazendo? Estou pondo a cruz da água amarga. Estou cantando, estou confessando, estou declarando o Evangelho. Quer continuar com o Salmo 23? Continua, faz bem. Quer continuar declarando as promessas do Monte Sinai? Aleluia. Mas se quer um grande poder, Evangelho, lança o madeiro nessa água amarga e você vai ver as coisas se mexerem de forma extraordinária. Quer mergulhar na graça? Joga o madeiro nessa água, que ela fica boa para você mergulhar, e essa água amarga vai virar doce. Aleluia. Isso é o que o Evangelho faz. Essa água amarga, você olha ao redor, só vê água amarga. É uma dívida de tantos reais, é água amarga. Imagina isso, dívida negativo virar positivo. Imagina isso vermelho virar azul. Como é que faz? Larga o madeiro nela. Oh, dívida, você vai virar bênção na minha vida. Oh, vai virar. Eu tenho falado isso. A crise pegou para tudo que é lado. Eu sabia que a crise ia chegar no Brasil. Deus falou conosco 3 anos antes. Meu povo sabia disso. Eu falei para o povo, vai vir uma crise, vai quebrar tudo, vai ser... Mas o Senhor, você falou uma coisa. Eu sou mensageiro do Evangelho, né? Você falou uma coisa. Mas a igreja vai prosperar nesse meio, vai ser transferência de riqueza, vai ser uma bênção, vai ser um mover, papapá. E eu sempre profetizando isso. A crise veio. E a arrecadação nossa caiu 40%. Quebradeira para todo lado. Os pastoradas sofrendo, apertado. Não dava para botar a equipe missionária para viajar. Eu fui falar com Deus. Eu falei, Deus, eu pensei que não ia pegar em mim. Eu não entendi. E o Senhor falou, mas e a vida que eu te dei, a luz do Evangelho que eu te dei? Usa ela para ganhar dinheiro. Essa parte é nova para mim. Me explica melhor. Ele falou, quando Benjamim encontrar José lá no Egito, é no Egito, não é em Canaã não, é lá no Egito, lá nos negócios, as riquezas do faraó vai ser transferido para ele. Eu falei, me explica melhor. Ele falou, assim como José destronou o faraó, Jesus destronou os principados e potestades do mundo. Portanto, Cristo não é Senhor só da igreja, Ele é também Senhor dos negócios e do mercado. O seu problema é que você acredita que Jesus é Senhor só da igreja. Você não acredita que Jesus é Senhor dos negócios e do mercado. E se você acreditar, você vai encontrar o José lá reinando. Você, Benjamim, filho de Raquel, os 2 irmãos, filhos de Raquel, vão encontrar lá no Egito, não é em Canaã, vão desfrutar de riquezas maravilhosas. Eu falei, repete. E aí meditei nesse texto. Crie. Não sei nem se eu posso testemunhar o que já está acontecendo. Não sei se você vai assustar, mas eu já sou dono de 3 empresas. E uma delas tem sede em Milão e em São Paulo. E eu comprei sem ter dinheiro. E Deus abriu a porta e os sócios ficaram encantados comigo. Eu participo dos negócios lá, eu trabalho com os negócios dessas principais. Eu trabalho das 13 até as 15 horas. É esse o horário que eu dou. Porque eu dou umas 2 horinhas para os negócios, para ser dono de uma empresa que está com sede lá em Milão, na Itália, e está em São Paulo. Nós estamos expandindo e a coisa está avançando que eu estou chocado. E essa é só uma, não posso nem falar as outras que está acontecendo. Porque a crise foi para abençoar a igreja.
Eu perguntei, eu falei, pastor Luiz, eu orei tanto para a crise passar, a crise não passou. Eu pedi para Deus mudar a crise, Deus não mudou a crise, mas Deus mudou a mim. E sabe que eu descobri uma coisa? Tem hora que a coisa mais importante a ser mudada não é a circunstância, é você. Eita, eita, oh, meu Deus. Eu mudei, viu, pastor Geralzinho, eu mudei. Eu falei para minha esposa, amor, eu mudei, você sabe que eu estou mudando. O povo vai falar, vai ter, o pastor está ficando meio desviado. Que o pastor agora está falando de negócio, agora o pastor Zé Carlos é homem só da Bíblia, só do Evangelho, agora está falando de negócio. Eu falei, amor, eles vão falar isso, vão falar que eu desviei, vão falar não sei o quê. Você sabe de uma coisa, eu tudo faço é por causa do Evangelho. Eu estou empreendendo, é só porque eu tenho 10 equipes missionárias treinadas, prontas, leve viagem feroz. Eu tenho 10 cidades pedindo para mim, me manda um pregador do Evangelho. E eu não tinha como pôr essas 10 equipes missionárias para viajar, porque faltava dinheiro. Eu falei para Deus, eu nunca mais vou experimentar isso na minha vida. Eu nunca mais vou viver isso, Senhor. E o Senhor abriu-nos as portas. E Ele está colocando negócio nas nossas mãos. Sabe o que eu descobri? A sabedoria que a gente tem para plantar igreja, para fazer discípulo, o mercado paga caro. Tudo que eu tenho, um dos meus sócios pediu para fazer um currículo. Eu escrevi o currículo, eu pus na linguagem de mercado. Então, especialista em solução de conflitos. Gestão de equipes de liderança no Brasil, na Argentina, no Chile, na Europa. Estudos de história e geografia geopolítica em Israel e no Egito. Foi minha viagem do Egito para Israel para estudar a Bíblia com o pastor Luiz. Mas o mundo lê assim. Eu estou falando a verdade ou não estou? Estou. Geopolítica de Egito e Israel. Os caras já pegam o currículo e já falam assim, esse aqui é meu sócio. Eu falei, é mesmo. Eu descobri uma coisa, tudo que eu dou de graça para a igreja, o mundo paga caro para ter. Paga caro. Eu falei, então eu vou cobrar. Do mundo eu vou cobrar. Para os irmãos eu dou. Do mundo eu cobro. É isso que acontecia nos dias de José. Benjamim recebia de graça de José tudo nos dias de crise. Mas o mundo inteiro ia ter na mão dele, pagava caro para ter o que os seus irmãos recebiam livremente. Tempo de crise, Deus quer mudar você, te levar a crer por coisas que você não cria antes. A mesma fé para ganhar almas, a mesma fé para multiplicar célula. Use ela para empreender, para fazer negócio, para multiplicar dinheiro. Para quê? Tudo faço por causa do Evangelho. É o Evangelho. Alguém chegou em mim e falou assim, pastor, mas até que hora a gente não vai desviar com dinheiro? Eu falei, esse medo eu tinha, e esse era o meu problema. É isso que me colocou naquela crise lá, de não poder enviar missionário, mas esse medo já caiu. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho amado de Deus. Porque eu li um livro de um profeta chamado assim, Autorizado a Prosperar. Quantos são autorizados a prosperar aqui? Diga amém. Está autorizado, está autorizado. O trono te autorizou. Aí você fala, pastor, mas eu vou desviar. Desvia não, irmão. Paulo foi fazer tenda. Para quê? Para poder pregar o Evangelho. O negócio é o Evangelho. Quem é capturado pelo Evangelho pode prosperar. Mas quem não é capturado pelo Evangelho não pode prosperar não. E Deus não vai abrir porta para ele grande não. Deus só vai abrir portas grandonas assim, igual ele abre, para gente que ele fala, isso aqui é meu. Pode pôr na mão dele, que está na mão dele, está na mão do Evangelho, está na mão de Cristo, está na mão da obra. E Deus sabe disso. E vai fazer mais e mais. Interessante que os apóstolos diziam que o Evangelho era grande poder. E eles também diziam que o Evangelho, por causa dele, eu tudo faço por causa do Evangelho. Paulo estava dizendo, sabe de quê? Estava vivendo em crise. A rede de igrejas dele na época estava em crise. Sabe o que Paulo foi fazer? Foi empreender. Foi fazer negócio. Fabricar tenda e vender tenda. Fabricar tenda e vender. O apóstolo Paulo. Para quê? Para patrocinar a pregação do Evangelho da equipe dele. E depois o que ele diz? Depois disso, 1 Coríntios capítulo 9. Tudo faço por causa do Evangelho. Obviamente, a prioridade de homem igual eu sou envolvido no Evangelho até o fim. Meu negócio é a obra. Minha vida é o Evangelho, eu sou tempo integral. De manhã, palavra, estudo, oração, de noite, visita. Às tardes, todo pastor tempo integral tem um período livre. Lá em Goiânia, pelo menos, era assim. O pastor Luiz falava para o Marcos Mota, sempre foi negociador, sempre foi empreendedor. Marcos Mota, dono da metade dos laboratórios de Goiânia. Toda manhã estava lá, cuidando da palavra, atendimento. De noite, visitando, dando aula.
De tarde cuidava das empresinhas dele. E continua cuidando das empresinhas dele, que dá para sustentar muito missionário. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo tem que fazer isso. Eu estou dizendo que o Espírito Santo conduziu eu a fazer, pode conduzir um ou outro. O que eu estou dizendo é o seguinte: você está disposto a fazer tudo por causa do Evangelho? Agora, você está aí e não tem abundância de graça. Sabe por quê? Só porque você não assumiu o seu Evangelho, a sua fé, e não largou esse madeiro nessa água amarga. Às vezes a dívida que está ao seu redor é a água amarga. Joga o madeiro, que essa água amarga vai virar água doce. O que está de vermelho pode ficar tudo de azul. Você sabe que às vezes uma dívida pode ser uma bênção? Sério? As pessoas mais ricas que eu conheço, eu tenho estudado sobre empreendedorismo, todos eles começaram com uma grande dívida. Os caras tinham uma dívida tão grande que eu falei: gente, eu vou ter que ser arrojado agora para empreender, vou ter que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, vou ter que ter paixão, vou ter que ter foco. Eu fui colega de um americano, no seminário lá em São Paulo, e ele disse para mim que ele formou na faculdade, ele tinha uma dívida de $100 mil. Eu falei: como assim, irmão? Ele falou: todo universitário americano forma com dívida. É mais ou menos isso, 100 mil, 200 mil dólares. Eu falei: por quê? Porque não tem faculdade pública, a faculdade tem que ser paga, se o cara não consegue pagar, a faculdade financia para ele e fala: quando você entrar no mercado, você vai pagando. Eu falei: tá aí o segredo de uma nação quebrada igual eles, né, gente? Quebradinho, só tem gente pobre e miserável no Vale do Silício. Por quê? Os jovens saem da faculdade, tendo que levantar $200 mil para pagar, para ficar 0 a 0. Você acha que ele dorme até mais tarde, até as 10 da manhã? Porque tem a Bolsa Família garantindo a comida e o emprego? Você acha que ele sai mais cedo, 5 da tarde, antes do sol se pôr, porque o salário já vai cair na conta? Ele trabalha para valer. Você acha que ele estimula a criatividade dele? Você acha que estimula a paixão dele? Flui, o cara vira uma bomba, vira um Vale do Silício lá e cia. Alguns aqui, ó, estão com água amarga, dívida. Sabe o que ela é? Sua oportunidade de fazer uma fábrica de água doce. Aleluia. Põe o madeiro nela para você ver. Põe a perspectiva do Calvário sobre ela. Diga: grande poder. Ó, irmãos, tem muitas fontes de poder. Eu estou te falando de uma delas e agora eu estou te falando como aplicar. Segundo, abundante graça. Esse é o privilégio dos que ouvem e são treinados no Evangelho. Todo aquele que ouve o Evangelho de Deus e é treinado no Evangelho de Deus tem o privilégio de experimentar a abundante graça. Sabe o que é abundante graça? Eu chamo de bênção tríplice. É a bênção que estava sobre José. Gênesis 49 diz: José é ramo frutífero junto à fonte. Capítulo 49, versículo 27 em diante. José é ramo frutífero junto à fonte. Os seus ramos se estendem por sobre os muros. Pelo que o Deus, seu Pai, te abençoará, e o Todo-Poderoso te abençoará, com as bênçãos dos altos céus, com a bênção do seio da madre, e com a bênção das profundezas. A bênção tríplice. Sabe o que eu creio que é a bênção tríplice? Esse povo aqui, que ouvia o grande poder, que ouvia o Evangelho, era um povo que tinha abundante graça. Diga: abundante graça. Qual a característica do povo que tem abundante graça? O povo que tem abundante graça tem a bênção tridimensional. Sabe aquele irmão que ele é bendito, por exemplo, ele é bendito em casa, nos negócios e na igreja. Na igreja não é bom, é como igreja. Estava escrevendo isso, eu estava consertando isso. Na igreja é templista, na igreja é predista, é como igreja. Então ele é bendito em casa, casamento abençoado, filho abençoado, todo mundo cheio de Deus, cheio da graça, favor de Deus sobre ele e sobre os filhos. Aí ele vai para os negócios, bendito nos negócios, honesto, sério, inteligente, criativo e porta aberta e as coisas fluem. Aí ele vai para o ministério, ele vai ganhar alma, vai pregar o Evangelho, unção, poder, crescimento, multiplicação. Ele é bendito em casa, nos negócios e no ministério. Em casa, nos negócios e no ministério. Quem é esse? Abundante graça. Aquele que mergulhou na graça, ele tem a bênção tríplice, 3 dimensões de bênção. Em casa, nos negócios e na vida da igreja. Vai ganhar alma, ele ganha alma para valer. Vai ganhar dinheiro, ele multiplica a riqueza. Vai ganhar a esposa e os filhos, ele ganha os filhos. Porque esse é o favor da nova aliança. O favor da nova aliança é tridimensional. O favor da nova aliança te faz bendito em casa, nos negócios e na vida maravilhosa da igreja. É isso que esse povo tinha. Olha o que esse povo tinha. Depois desse povo ouvir o Evangelho de Deus, depois desse povo tocar na fonte de poder, do grande poder, o que diz a palavra de Deus?
abundante graça estava sobre eles. O que significava isso? Quando eles iam orar, você já viu quem ora com graça? Agora você já viu quem ora com abundante graça? Ele ora e a presença. Quando ele ia liderar a célula, você já viu gente liderando a célula com a graça? E com a abundante graça? Você já viu como que é, não? O troço sai do controle. E ele é sempre assim, onde ele vai o negócio cresce e avança. Por quê? Abundante graça. Ele vai fazer negócio, ele é professor, ele é profissional liberal, não importa o que ele faz, prospera, multiplica, cresce, avança. Por quê? Abundante graça. Olha o que o texto diz. Em cada alma, a igreja, essa igreja é uma igreja poderosa. Eu quero ter uma igreja assim. Eu creio que Deus quer que nossas igrejas aqui da Vinha do Rio de Janeiro sejam assim. Cada família tem abundante graça. Sabe o que acontece numa família que tem abundante graça? Primeiro, não tem necessidade em casa. Na casa dele não tem necessidade. Não tem. Ele é altamente provido, suprido. Ele é tão suprido, mas tão suprido, que quem está em volta dele também é suprido. E se ele faz parte de uma igreja, aquela igreja começa a ser suprida também. Porque ele tem abundante graça sobre ele. Quando há abundante graça sobre alguém, não tem necessidade. E se tem necessidade, quem tem abundante graça chega, porque mergulhou na graça, e as circunstâncias de necessidades mudam, provisões começam a vir, negociações começam a ser liberadas, portas começam a ser abertas. Por quê? Abundante graça. Diga abundante graça. Abundante graça te faz bem sucedido com a bênção tríplice. Nos dará graça em todas as coisas, em casa, nos negócios e como igreja. Diga em casa, diga assim, a abundância de Deus. Você sabe que eu conheço irmão na vida da igreja que ele é abundante para ganhar alma, para fazer encontro, para evangelizar, ele é abundante. Mas para ganhar dinheiro é uma lástima. Não conhece, não está debaixo da abundância de graça ainda. Porque não está tocando no poder do evangelho, ele está misturado. A fé dele é cheia de mistura ainda. Tem gente que é bom para ganhar dinheiro, mas não ganha uma alma para Jesus. Também não conhece, é parcial, não está na plenitude ainda. Tem outros que é um casamento maravilhoso, mas não ganha uma alma para Jesus e não ganha recurso. Não tem provisões para ele, para dar para a igreja, para o ministério, para sustentar o ministério. Por quê? Não tem a bênção tríplice, não tem a abundante graça ainda. Mas ainda há outros. Que tudo que ele põe a mão, floresce. Irmãos, o evangelho nos dá essa garantia. Ah, pastor, mas minha casa não está essa florzinha toda igual o senhor está falando, não. Põe o madeiro nessa água amarga, irmão. Põe a madeira nessa água amarga, você vai ver que ela fica doce. Eu te afirmo isso, o evangelho é infalível. Ah, pastor, no ministério eu não sou essa água doce toda, não. Põe o madeiro lá dentro para te ver. Ah, meus negócios não tá essa água doce toda, não. Tá tudo amargo, amargou tudo ao redor. Põe o madeiro lá dentro. Põe a obra da cruz lá dentro. E declara o evangelho de Deus lá dentro. E tu verás. E serás radiante de alegria. Você sabe o que acontece com um povo que tem abundante graça? É um povo que se torna prósperos e provedores abundantes. Diga assim, prósperos e provedores abundantes. Olha o que diz o texto. Nenhuma família dessa igreja tinha necessidade. Nem a igreja tinha necessidade. E se alguém ao redor da igreja tivesse necessidade, passou a não ter mais. Por quê? Porque essa gente era próspera. Diz que eles tinham casas e terras. Irmãos, esse povo do Novo Testamento, da igreja do Pedro, tinham casas e terras. Plural. Os camaradas ofertavam casa. E ainda ficava com mais uma para reunir a célula. Claro, a célula continuava reunindo nas casas, então eles continuavam tendo casa. Deus era contra a propriedade privada, não era não. Deus não é contra a prosperidade. Provérbios 10, 17 diz que a bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dano. Eu tenho descoberto uma coisa, tem dois tipos de rico.
Tem o rico da maneira do mundo, do Egito, e o rico da maneira de Deus. Nos dias de Jesus tinha 2 tipos de rico. Jesus era um tipo de rico. Pastor, Jesus é rico. Essa é nova. Para você no Rio de Janeiro não pode ser nova. O pastor Ricardo é um homem pregador do evangelho puro. Ele já te ensinou, autorizado a prosperar. Mas eu vou te falar uma coisa. Só vou te falar um argumento. Um dia eu preguei uma palavra lá em Porto Alegre chamando assim, no Brasil precisa pregar isso de tempos em tempos, né? Adeus ao pobrezinho de Belém. Foi o título da minha mensagem. Jesus, pobrezinho, pequenino. Que pobrezinho, isso é uma blasfêmia. Fala pra mim, como é que pode ser pobre um camarada que nasce e já ganha presente dos magos do Oriente? Alguns historiadores dizem que eram reis do Oriente. Que presente que eles ganharam? Ouro, incenso e mirra. Só coisa caríssima na época. Ainda hoje é caro isso tudo. E você acha que presente de rei é o quê? Amostra grátis? Tantinho de ouro que você acha que eles deram para Jesus? Umas barronas de ouro. Eles vieram carregados em camelo. Camelo era transportadora de rico, né? Na época. As Scanias Volvo da época era camelo. Ou seja, Jesus nasceu. O que aconteceu? Estacionou aí uns camelos para descarregar riquezas para o menino que nasceu aí, ó. Outra coisa, você já viu rico ter tesoureiro? Rico ter tesoureiro. Pobre ter tesoureiro, claro. Você viu pobre ter tesoureiro? Não, comprar uma pipoca aqui do senhor. O menino foi lá engraxar meu sapato hoje lá no aeroporto. Eu vou pagar ele, paga com o meu tesoureiro. Você acha que ele fala isso? Tá tudo pra cá. E se faltar um centavo, devolve. Cadê? Não, pobre é assim. Jesus tinha um tesoureiro e o cara ainda roubava. E Jesus não dava falta. Movimentava pouco, hein? O negócio lá era abundante, meu amigo. O negócio fluía, a movimentação era alta. Dava tempo até pro Judas roubar e nem perceber ainda. Hã? Eu podia te falar mais outros argumentos aí. Adeus ao pobrezinho de Belém. Só que Jesus era próspero, rico, abençoado. A Bíblia diz que ele se fez pobre na cruz. Ele se fez pobre. Você já viu pobre se fazer pobre? Hã? A Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 8, que Jesus, apóstolo Paulo, o Evangelho diz, Jesus se fez pobre na cruz para que nós fôssemos feitos ricos. Então a obra da cruz diz que nós somos ricos. Aleluia. Aí o irmão fala, pastor, mas a Bíblia diz que aquele que quer ficar rico cai em muitas tentações, pastor. Verdade. Por isso que eu não quero ficar rico, eu já sou. Quem quer que não é ainda, eu não quero, eu já sou. O Jesus, o Evangelho me diz que eu já sou. Eu só tomo posse, eu não estou querendo. Quem está querendo ainda não creu no Evangelho. Quem está querendo ainda não jogou um madeiro na água amarga. Mas quem crê, ele não precisa correr atrás. Ele só vai repartir, só vai investir. Jesus, eu não sei de onde vai vir não, mas eu sei que está vindo de algum lugar para eu abençoar. Para eu abençoar. Porque rico é assim, é gente que pensa em dar. Alguém chega e pede para o pobre algo e já fala, ai, lá vem pedir, eu não tenho, já fica na defensiva. Quem tem mesmo, alguém fala de pedir, ele fala, é comigo. É para dar, é comigo. Para dar, é comigo. Pobre é o seguinte, é para receber, é comigo. É para receber, é comigo. É para dar, não sou eu, manda outro, vai outro. Você é pobre. Mas quem é rico, falou, gente, estou precisando de algumas pessoas aqui para sustentar esse negócio. Nós vamos sustentar missionário no Rio de Janeiro inteiro, no mundo inteiro. Ele fala, sustentar é comigo. Pode contar comigo aqui. Você é o rico do tipo de Deus, ele é generoso. Você fala, pastor, isso é uma raridade. Na vida da igreja não deve ser, lá fora não existe. Mas no reino de Deus existe esse fenômeno de ter gente rica e generosa. Ouça. Grande poder e abundante graça. Diz que esse povo era tão próspero. A graça sobre eles faziam eles ganhar alma, multiplicar casas, multiplicar terras. Eles tinham casas e sítios. Eu ando lá agora, eu estou indo visitar a nossa igreja lá da Serra. A Serra Gaúcha é bonita, irmãos. Quantos conhecem ela? O negócio é bonito, é de cinema. Estava lá levando um amigo meu para visitar. Aí eu vou olhando umas chacrazinhas. Eu falei para ele, eu vou comprar umas chacrazinhas dessas só para os pastores e seminaristas tirar férias. Férias em Gramado. Bento Gonçalves, na frente das vinícolas. Pastor da videira tem que tirar férias na frente da vinícola, gente. Tem, das videiras. Eu estou orando, eu falo, Jesus, o Senhor vai me dar, sabe por quê? O Senhor é bom, o Senhor é rico, o Senhor é abundante. O povo que tem abundante graça tem coragem de crer por coisas grandes. Sabe o que acontece? Isso honra a Deus. Eu encerro aqui. Um tesouro com Deus. Interessante que
Abundante graça é para fazer-nos prósperos e provedores abundantes. Diga, prósperos e provedores. Tem glória nenhuma só ser próspero. A glória é ser próspero para ser provedor. Sabe por que eu quero abundância? Eu quero ligar para o pastor Marcelo Almeida, pastor Luiz, e falar: pastor, quantos missionários está precisando pôr no campo? Na Índia, na China, na África, na Índia, na América. Está precisando de 100. Só manda os obreiros que o dinheiro já está entrando na conta. Já está entrando na conta. Eu e a minha igreja lá do Rio Grande do Sul vamos falar isso. Nossa igreja de Porto Alegre vai ser assim. Ela vai ligar, só vai falar, dá o número da conta e fala quantos missionários precisam que nós vamos pagar. Você entendeu o que é ser próspero e provedor? Diga, próspero e provedor. Não estou falando de ficar rico para comprar iate. Eu estou falando de multiplicar riquezas para patrocinar a pregação do Evangelho. Existia nos dias de Jesus, Herodes era rico e Jesus era rico. Só que são duas riquezas diferentes. A maneira de Deus, uma riqueza livre, despojada, generosa, abundante para servir. E a outra riqueza vanglórica, luxuosa, cheia de empáfia e soberba, não serve para nada. Eu estou falando dessa aqui, ó, da maneira de Deus, abundância. Abundância. Deus tem isso para você, irmão. A igreja de Atos tinha abundante graça. Sabe por quê? Sabe o que era abundante graça? Resultado do grande poder. Qual era o grande poder? O Evangelho de Deus. A fé que brota do Evangelho voa em 3 dimensões: abundante nos negócios, em casa e no ministério. Vamos dizer juntos? Nos negócios. Vamos na ordem certa. Diga assim: em casa, nos negócios e no ministério. Vamos melhorar a ordem ainda. Diga assim: na igreja, em casa e nos negócios. Na igreja, abundante. Em casa, abundante. Nos negócios, abundante. Pastor, eu tenho áreas dessas na minha vida que estão águas amargas. Coloca o madeiro nelas. Coloca a verdade do Evangelho nelas. E você verá a abundante graça. Vamos ficar de pé. Diga assim: generosidade radical e o tesouro nos céus. Nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, fala a história do jovem rico. Em Marcos está no capítulo 10, versículo 37 em diante. A história do jovem rico. A história do jovem rico diz assim em Marcos 10, que apareceu um jovem rico e Jesus olhou para ele e o amou. Jesus amou aquele jovem rico. Aí o que Jesus falou para ele? Você quer me seguir? Na verdade ele chegou: mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus fala dos mandamentos. Os irmãos já ouviram sobre isso. Tem a ver com ensinar-lhe a imperfeição das obras da lei. Mas eu quero chegar no ápice, quando Jesus chega nele e fala assim: então vende tudo e oferta e dá aos necessitados, e você terás um tesouro nos céus. Esse ponto aqui para mim era muito nebuloso. Eu não entendia muito esse ponto aqui. Deus levou um irmão lá para pregar na nossa igreja. Eu falei para ele: você é o jovem rico que respondeu certo, virou discípulo. Pastor Alessandro Dotto, de uma das videiras de Cuiabá. Falei para ele: irmão, você é o jovem rico que virou discípulo. Ele é alguém, o pai dele é milionário, ele abriu mão das fazendas, das construtoras, de tudo para virar pastor. O testemunho dele é chocante, irmãos. O que Deus faz na vida dele. Eu falei para ele: irmão, só de conviver com você aqui 4 dias, eu entendi uma coisa que eu nunca entendi nesse texto do jovem rico. Muitas vezes a gente pensa assim, que Jesus tinha algo contra aquele cara ter dinheiro, né? Por isso que mandou: some com esse dinheiro, cara. A ideia comunista, esquerdista,
romana, na nossa cabeça muitas vezes pensa, não, tá vendo? Jesus não gosta de rico. O primeiro que apareceu nele mandou ele vender tudo. Essa é a ideia que se tem. Mas na verdade, Jesus estava chamando aquele jovem rico para um outro nível de riqueza. Olha o que Jesus disse para ele. Jesus falou assim: vende tudo, seja generoso, põe o dinheiro para servir, não você servir o dinheiro, e você vai experimentar o que eu experimento. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: sabe o que eu experimento, filho? Eu tenho um tesouro no céu. Jesus prometeu para ele um tesouro no céu. Eu sempre pensei que um tesouro no céu era o seguinte: lá na vida eterna a gente vai ter lá umas glórias, umas casas, umas mansões celestiais. Eu pensava mais ou menos assim. Mas o que o Senhor falou comigo foi o seguinte: sabe o que é ter um tesouro no céu? É o que Jesus tinha. Como é que Jesus tinha? Está lá no deserto, faltou pão e peixe. Jesus falou: vamos dar de comer para eles. Eles falaram: na bolsa não tem não. Ele falou: quem disse que eu dependo da bolsa? Eu dependo do tesouro que eu tenho no céu. Eu dependo do tesouro que eu tenho no céu. Como assim, mestre? Vamos dar de comer para eles. O tesouro que eu tenho no céu dá pão e peixe também. Não, só estou falando de bênçãos espirituais. Não, eu sou aquele que faz o céu descer para a terra, e aí vira na terra como no céu. Eu tenho um crédito no céu. A palavra tesouro no original é o lugar onde se guarda riquezas e muitos e vários tipos de bens bons. Jesus prometeu para aquele jovem rico que Jesus amou ele. Jesus não queria quebrar ele. Jesus não queria fazer mal a ele. Jesus não queria fazer ele ficar na rua da amargura. Jesus amou ele. Jesus estava falando para ele trocar de riqueza. Falar: você vai perder essa riquezinha que você tem aqui, e você vai ter a riqueza igual eu tenho. Você vai parar de ter riqueza igual Herodes, e você vai ter riqueza igual eu tenho. Sabe como é que é ter riqueza igual eu tenho? Tudo que eu peço para o Pai, tudo que eu peço para o Pai, Ele me dá. Pode ser peixe, pode ser pão, pode ser ressurreição, pode ser paralítico, pode ser surdo, pode ser tudo na terra como nos céus. Ô irmãos, Malaquias 3, o Senhor diz uma promessa: e Ele lhe abrirá o bom tesouro, o céu. Não fala do bom tesouro? Eu nunca tinha relacionado esse tesouro que Jesus prometeu para o jovem rico com esse bom tesouro lá do Malaquias 3. Malaquias 3 está falando de bom tesouro, é prosperidade, é provisão, não é? Jesus prometeu para aquele jovem rico um tesouro no céu. Sabe o que é ter um tesouro no céu? É ter crédito com Deus. O que você pedir para Deus, Deus te dá. Então vamos lá. Pastor, eu vim lá do Rio Grande do Sul, e o meu coração, a palavra era de oferta. Antes de você me falar que eu ia pregar sobre a oferta, o que o Espírito Santo ia colocar no meu coração era oferta. Eu tô com a minha oferta, tá na caixinha de iPhone 5, mas é melhor que a iPhone 5. É um Apple Watch que eu ganhei. Mas se tem um presente que eu gostei de ganhar, foi esse aqui. Mas eu gostei. Não, eu guardava ele com cuidado. Os guris meus pegam tudo meu, mas esse aqui eles não pegavam. Eu estou guardando para a hora certa. Acabei de guardar direitinho, já ia anunciar para vender no LX. Estava precisando de um recurso para investir. Aí eu estava anunciando no LX, ele na loja vale uns 3 mil. No LX está saindo uns 2.500. Eu já estava anunciando. Eu estava vindo para cá, eu falei: vou falar de oferta, tem que dar uma oferta radical, radicalmente generosa. Porque esse é o padrão do povo que está debaixo de abundante graça. Eu falei: Jesus, o que eu vou dar radicalmente generoso? Aí na hora veio o Apple Watch, eu falei: doeu. Eu falei: esse não, Jesus, vamos outra coisa. E aí não saiu do meu espírito o negócio, é que Jesus quer o negócio. Quem que é o tesoureiro da conferência, pastor Ricardo? Pastor, como é que é o nome dele? Alan Jaime, cadê ele? Deve estar contando as bênçãos. Vem para cá, meu filho, que o negócio vai ser na sua mão agora. Está aqui, é provável que ele venda, até o final da conferência ele já venda e faz isso aqui virar dinheiro. Tem aqui um Apple Watch novinho, é a minha oferta aqui para a conferência. Cadê os lugares para a gente ofertar? Já tem os lugares? A gente oferta onde aqui? Cadê? Tem a salva, tem um gasofilaço, tem o quê? Cadê a salva minha aqui, gente?
aqui, amém. Foi lindo, aleluia. Presta atenção. Sabe o que acontece? Isso aqui foi o que o Espírito de Deus colocou no meu coração para eu dar. Você agora vai orar. Eu quero te convidar para dar uma oferta de generosidade radical. Diga assim, generosidade radical. Quem faz isso? O povo que está diante de grande poder, movendo-se em abundante graça. Gente que está diante de grande poder, o Evangelho de Deus, movendo-se em abundante graça, é gente que dá oferta de generosidade radical. Diga, grande poder, abundante graça, produz generosidade radical. Agora presta atenção. Você sabe o que significa você andar, escute, você andar no caminho da generosidade radical? Significa você ter um tesouro no céu. Quando você dá, e lá dá aquilo que você mais se apega, aquilo que você mais está confiando. Sabe o que você está dizendo para o mundo espiritual e para Deus? Especialmente dá aquilo que Deus pede. Esse aqui é o ponto. Dá o que Deus pediu. O que Deus pediu para aquele jovem rico era tudo que ele tinha. Para mim hoje ele pediu esse Apple Watch. Era o meu tesouro. Para você eu não sei o que seja, ele vai pedir. E quando ele pede e você dá, sabe o que acontece com você? Você entra num caminho de liberdade em fé, em que você sabe, meu tesouro não é esse Apple Watch, meu tesouro não é essa conta na poupança, meu tesouro não é esse relógio de ouro, meu tesouro é o Senhor. E quem faz do Senhor o seu tesouro, ele tem crédito no céu, e o que ele pedir, Deus vai lhe dar. Você fala, pastor, o senhor está dando um Apple Watch para colher um iPhone 6? Não, eu estou dando primeiro porque eu amo a igreja, eu amo o Evangelho. Segundo, porque o Espírito Santo me pediu. Terceiro, porque eu confio que Ele é bom, Ele me amou. E eu sei que eu tenho mais do que um tesourinho na minha mão. Eu tenho um tesouro no céu. Quando eu tenho um tesouro no céu, eu peço livremente o que eu quiser e o que eu precisar, e Ele me dá. Agora, eu quero desafiar você. Você que está debaixo do grande poder do Evangelho. Você que é povo, que está debaixo de abundante graça. Eu quero desafiar você a ofertar o que o Espírito Santo te pedir. Você tem coragem de ofertar o que Ele te pedir? Não importa. Não precisa ser o que o outro fez ou deixou de fazer. É você e Ele. Agora preste atenção. Povo que está diante de grande poder e abundante graça. Generosidade radical. Diga, grande poder, abundante graça, generosidade radical. Lá no nosso culto, lá em Porto Alegre, dentro do kit tem um envelope dessa oferta especial, viu, irmãos? Quem não viu ainda, esse envelope dessa oferta especial está dentro do kit que você recebeu da conferência, tá? Se você não achou, tá aí. Eu quero orar agora. Aonde? Tem máquina de cartão também. Se alguém quer dar a sua oferta e você está com cartão para fazê-lo, e é o que Deus colocou no teu coração, você pode usar a máquina do cartão para ofertá-lo. Só que eu quero dizer uma coisa, eu não estou falando de dinheiro aqui, eu estou falando de tesouro com Deus. Eu quero te falar que tesouro no céu, sabe o que significa? Você não ter limites em Deus. Quando você aprende a não confiar nas riquezas da terra, você recebe um crédito de riquezas dos céus. Esse pastor que foi pregar lá na nossa igreja, que é o jovem rico, que converteu, que eu te falei, que virou discípulo, é incrível. Ele falou assim na pregação, ele falou, irmãos, eu sou meio viciado em ofertar. Eu sou viciado em ofertar. O pai dele é milionário,
O pai dele dá para ele apartamento de 1 milhão, casa de 500 mil, carro de 100 mil. Ele oferta tudo. Ele disse que o pai dele outro dia falou: estou te dando um apartamento agora, tal, melhor que tem, de 1 milhão, mas eu não vou pôr no seu nome. É seu, mas não vou pôr no seu nome, porque eu sei que se eu te der, pôr no seu nome, você vai ofertar. Ele falou: ainda bem que o senhor já sabe, então faz assim mesmo. Ele falou: irmãos, ele falava, eu sou meio viciadão em ofertar, sabe por quê? Eu sei que eu não tenho tesouro nenhum nessa terra, e eu tenho tesouro no céu. E sabe o que ele experimenta? Tudo que ele pede para Deus, Deus dá, tudo. Eu dei uma oferta radical nessa palavra dele lá. Eu dei uma oferta radical que Jesus me pediu, foi duro, foi difícil. Eu dei uma oferta radical lá no culto. Irmãos, eu tinha acabado de ganhar uma caneta Montblanc. Eu nunca tive caneta Montblanc, eu ganhei uma caneta Montblanc no aniversário, num dia. Na hora que chegou nesse dia do culto da oferta radical, o Espírito Santo falou comigo: dá ela para o pastor Guilherme Guidelli, porque é profético. Ele vai assinar, caneta Montblanc é só para quem vai ser muito próspero. E Jesus mandou dar para ele só para uma profecia. Aí eu dei. Aí o Espírito Santo falou para mim: a igreja está te devendo tanto, é uma quantia para mim muito grande. Você oferta tudo, a igreja não te deve mais nada. Eu fui lá na frente da igreja e ofertei, irmãos, está aqui. Irmãos, eu desci do púlpito. Eu ganhei um carro e um apartamento em cobertura lá em Porto Alegre. Eu fiquei chocado. Aí você fala: então eu vou fazer um negócio. Esse negócio aqui é bom, pastor. Se eu fez, toma lá, dá cá. Não dá certo. Eu não fiz esse negócio. Sabe o que eu fiz? Eu dei o que Deus me pediu. Só isso. Quando eu dou o que Deus me pede, eu estou dizendo: eu só confio em Ti. Eu não tenho outro bem além de Ti. Então é muito importante agora você põe a mão no seu coração. Se você é alguém que está debaixo de grande poder, o Evangelho está diante de ti. Ontem e hoje você ficou ouvindo o Madeiro, o Evangelho, o dia inteiro. Se o Evangelho está diante de ti, você está diante da maior fonte de poder do universo. Você vai pôr a mão no coração e vai fechar seus olhos. Você pode ser abundante em casa, nos negócios e no ministério. Você pode ser. O Evangelho te dá esse direito. Você pode ter água doce em casa. Você pode ter água doce nos negócios. E você pode ter água doce no ministério. Isso é direito que o Evangelho de Deus te concede. E você que está debaixo dessa abundante graça, você pode ser próspero e provedor abundante. Diga: eu estou debaixo do Evangelho de Deus. Diga: eu estou diante de grande poder para minha fé. Diga: eu sou abundante. Eu e a minha casa, e os meus negócios, e o ministério, somos abundantes em graça, altamente favorecidos, profundamente amados, largamente abençoados, e todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas ao meu redor, em casa, nos negócios e no ministério, todas as coisas se ordenam para o meu bem, que estou debaixo do Evangelho, poder da cruz de Deus. Amém, amém. Diga assim: grande poder, abundante graça, prósperos, provedores, abundantes. Agora fecha o olho e põe a mão no coração. Fique em silêncio. Espírito Santo, eles são teus. Cada um o Senhor comprou com seu sangue. O Senhor lavou as vestes deles. O Senhor justificou. Cada um deles são teus. Eu não posso pedir nem um centavo de nenhum deles, porque eles não são meus, eles são
Deus, Jesus. E o Senhor anda por entre as igrejas, e o Senhor tem as estrelas na mão direita. Fala com eles, Pai. Dê a eles a chance de ouvir essa voz gostosa, gloriosa, desafiadora, que os coloca num caminho de fé extraordinário. Dê a eles a chance de experimentar o que é ter um tesouro no céu, o que é ter um tesouro contigo, meu Pai. A alegria, o gozo eterno de poder patrocinar a pregação do Evangelho e fazer isso aos pés dos apóstolos em amor. E a alegria incomensurável de experimentar o céu abrindo sobre a terra, sobre os negócios e lhes dando provisão mais que abundante. Conceda-lhes essa graça. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus. Eu não estou a falar de dinheiro, eu estou a falar de corações e tesouros. Eu estou a falar de um povo que se levanta, ó Deus, com grande poder e abundante graça. Tua palavra está aqui liberada com grande poder. Agora levanta-os, a eles e as suas casas, com abundante graça. Eu te peço, em nome de Jesus. Enquanto eu orava, o Espírito de Deus falou com você. A impressão veio, o impulso veio. O que veio, dá, sem medo. Pastor, mas não tem como eu dar agora. Escreve, põe seu telefone, fala, eu estou dando isso aqui, ó. Dá. Se for coisa, se for patrimônio, se for bem, escreve. Não dá para colocar a casa dentro do envelope, eu sei. Nem a escritura cabe, eu sei. Mas escreve, põe o telefone, dá. Pastor, o que é que você está mandando dar? Eu não estou mandando dar nada. O Espírito de Deus mandar, você dá. Eu não tenho compromisso nenhum. Eu não vou te sustentar coisa alguma. Se você der porque eu falei, o problema é seu. Mas se você der o que o Espírito de Deus, Ele falou contigo. É Ele, é você e Ele. Você entra numa dimensão. Essa mesma voz que te pediu para dar, é a voz que te dirige nos negócios, para investir, para negociar, e a coisa virá sobrenaturalmente. É aprender a ouvir essa voz e se tornar provedor abundante. Enquanto nós cantamos a canção, você traz ao Senhor essa oferta de generosidade radical. É disso que nós estamos falando. Grande poder, abundante graça. Se creres, verás a glória de Deus. Amém e amém. E eu profetizo, levante as suas mãos, que o Senhor vai levantar as igrejas do Rio de Janeiro como verdadeiras potências missionárias para as nações. Vai ser um povo que se levantará com grande poder e abundante graça. Um povo perito na pregação do Evangelho. E abundante em casa, nos negócios e no ministério. Em nome de Jesus. Eu já trouxe a minha oferta, agora você traz a sua. Celebremos o Evangelho de Deus. Tem música do Evangelho aí? Vai.